Muito bem, hoje já é dia 1º de novembro de 2019, está começando Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Hoje, agora são 8 horas mais 2 minutos, nós estamos começando o nosso programa de hoje para trazer para você as informações do que acontece em Montes Claros, do Brasil e do mundo, nessa manhã de sexta-feira, né? Muito bem, vamos falar aí sobre as últimas informações, as últimas notícias de Montes Claros que acontecem no jornalismo e também sobre o que acontece no mundo esportivo. Estamos recebendo aqui hoje o coordenador do primeiro seminário de cinema e educação escolar, meu querido amigo Alexandre Naval, a quem eu gostaria de já dar um bom dia nessa manhã de sexta-feira. Bom dia, Alexandre, obrigado por sua presença aqui nessa manhã de hoje no Depois do Café. Bom dia, Narlan. É uma satisfação estar aqui no programa do Canal 20. Para nós, então, uma grande satisfação, né? Conversar também com o meu amigo Paulo Roberto Mazola Júnior, que está aí tendo notícias boas para a torcida cruzeirense. Pois é, bom dia, Nairlan, bom dia ao nosso convidado, bom dia aos nossos teleouvinternautas. Então, Nairlan, depois de 10 rodadas, aí o Cruzeiro consegue sair da zona de rebaixamento, Atlético se preparando já para o jogo de amanhã, abrindo aí a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, reta final de campeonato. O América também amanhã entra em campo, o América Vôlei entra hoje à noite em quadra também para disputando uma vaga na final do Campeonato Mineiro. Esses e outros assuntos a gente vai discutir no nosso bloco esportivo. É isso aí, tá começando Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, para começar o nosso programa de hoje, é claro, né, nós vamos falar aí sobre o primeiro seminário de cinema e educação escolar de Montes Claros, que acontece nos dias 7 e 8 de novembro de 2019. Vai ser sensacional falar sobre esse evento e o que vai acontecer, um pouco do conteúdo dele, nós vamos saber exatamente agora com o coordenador do evento, Alexandre Naval. Antes, né, perguntar ao Alexandre, a gente não poderia deixar de dizer, né, Alexandre? Desde que você chegou aqui em Montes Claros, você tem mostrado para a cidade a importância do cinema em conjunto com a educação. Isso é muito importante, né? Então, obrigado, Narlan. Obrigado pelas palavras. E também não seria possível a gente trazer o cinema para cá se não tivesse a ajuda de vocês, né, da cidade. Então o pessoal tá ajudando, todo mundo se ajuda. O espírito cinematográfico cresceu desde 2014 para cá. É verdade. E vamos mais adiante. Se Deus quiser, com certeza, né? Alexandre, dentre os diversos feitos, antes da gente falar aí do seminário de cinema, nós tivemos alguns eventos que você promoveu. Eu gostaria que você falasse um pouco desses eventos e como que eles foram importantes exatamente para esse ressurgimento do cinema dentro da nossa região. Então, eu sou militar, né, do Exército, comunicação social do 55BI. Quando eu cheguei aqui no final de 2013, a cidade estava dormindo cinematograficamente, né, dentro do cinema. Aí a gente trouxe, com apoio do Haroldo, do João Jorge e de várias pessoas, né, que não dá para citar o nome, né? Muita gente, a gente começou a fazer oficina, fazer mostra, passando conhecimentos gratuitos, trazendo profissionais de fora. E em 2014 mesmo fizemos um filme aqui, através da oficina que eu estava ministrando, e ganhamos um prêmio no Rio Grande do Sul, no Festival Guaíba. Aí dali para cá cresceu. Aí criamos o movimento do Clube do Filme, ele dormiu um pouquinho, mas acordou de novo. Aí o pessoal agora, tipo assim, espalhou, né? O pessoal tá produzindo, o GOC agora produziu um filme bem bacana. Verdade. O pessoal pegou o conhecimento e tá indo à frente. Mas a gente tem que, meu conselho é, nós temos que se preparar mais, estudar mais, entendeu? Importante. Mas aí a cidade tá crescendo e tá vindo coisa, igual o seminário. Nós vamos trazer agora pós-presencial dentro da área, para cada vez mais alavancar, né, a formação profissional, melhorar a nossa economia, o nosso mercado audiovisual também, com profissionais mais qualificados. A ideia é a gente crescer. Bom, no mínimo você encontrou gente muito disposta aqui, né, Alexandre? Encontrei, gente aqui que corria atrás mesmo. Então o pessoal tá impregnado. E o pessoal tá indo para fora, se aperfeiçoar fora também. Também estão fazendo filme fora. A Isabel já fez uns curta fora, em São Paulo. O pessoal tá indo estudar fora, se formar em São Paulo e no Rio.
Entendeu? Então o pessoal criou o espírito e está vendo a importância profissional, né, da área, né? Não fazer aquela coisa, ficar para sempre naquele amadorismo, né? Tá certo, Alexandre. Bom, nós vamos falar sobre o seminário e a pós-graduação. Vamos começar falando sobre o seminário, né? Qual é o grande objetivo desse primeiro seminário de cinema e educação escolar? Então, o primeiro seminário de educação escolar, o grande objetivo dele é servir como ferramenta pedagógica, trazer o cinema como ferramenta pedagógica para o professor, para ele aplicar o cinema em sala de aula. O que a gente tem visto aí, até porque o professor, não, dentro da formação dele, ele não tem esse conhecimento cinematográfico, então o que a gente vê em sala de aulas é o professor vai usar um filme dentro de sala, ele passa um filme sobre meio ambiente, sobre Segunda Guerra, e manda o aluno assistir e depois fazer resumo. Então o professor ele não tem a visão qualificada, o conhecimento ali, para ele poder extrair mais ferramentas dentro daquele filme. Aquele filme tem fotografia que fala, e fala da nossa vida, porque os filmes são um recorte da vida da gente, entendeu? Então ali tem câmera que fala, luz que fala, direção de arte, cor, que traz muito mais informações do que a gente assistir um filme e meramente falar, não, é um filme sobre a Segunda Guerra, entendeu? Então são conhecimentos que são úteis para a vida do aluno, para a nossa vida, né? Claro. E também despertar no aluno e treinar o aluno a observar, a ler essas imagens, tá entendendo? Isso, porque quando o público comum ele vai no cinema ou ele assiste um filme, ele assiste com emoção. Ele vai chorar, rir, não gostar, mas isso, o roteirista, o diretor, estão trabalhando em cima disso. Eles usam ferramentas para te causar essa sensação. Então a ideia é o quê? É passar conhecimentos mínimos. O professor precisa ter conhecimento aprofundado? Não, ele não vai ser um cineasta, mas ele tem conhecimento mínimo de uma linguagem cinematográfica para ele extrair mais elementos e mais conhecimentos para passar para o aluno. Você falou uma verdade, né? Não é pura e simplesmente assistir, né? Mas é assistir interpretando muita coisa, né? Eu fui convidado, tem uns 2 anos, para época de vestibular, né? Certo. Para analisar filme para um cursinho. Aí eu cheguei lá e passaram a menina que roubava livro. Aí eu comecei a analisar dentro da minha visão, e passando para eles, né? Da visão cinematográfica. Claro. Os alunos ficaram doidos, pô. Sabe, pô, nunca vi isso, como é que é isso? Não sabe, pô, isso aqui, entendeu? O cara vai, ele nunca viu aquilo ali. Não é passar o filme por passar, não. Vamos passar a menina que roubava livro. Segunda Guerra Mundial, interesse em ler, mas tem muito mais coisa. Tem empoderamento feminino, entendeu? Tem muito mais coisa ali embutida. As nuances tem as são diversas, ironias, né? tem ironias. Eu acho um filme bem legal. Tem uma cena lá de um judeu que a menina tá escondendo ele, né? Aí entra os guardas no porão pra pegar esse rapaz, pra ver se tem algum judeu lá. E ela esconde ele se esconde debaixo da bandeira do Hitler nazista. Ou seja, o Hitler protegendo escondendo. Então isso não é gratuito, isso é pensado. É verdade. E você interpreta de acordo com a sua bagagem cultural. Então a ideia é passar isso para o professor. Não profundo, Entendi. mas o básico para despertar o professor o interesse de correr mais atrás dentro dessa... Hein, Alexandre, área. se ele der algumas pinceladas, né, ali, alusivas a esses detalhes que você está falando ali, a maneira como a gente vai assistir o filme, ela é outra, né? Ela muda totalmente o contexto, né? Muda, é igual ensinar física, né? Você pega uma escola boa, ela ensina física, o aluno fica encantado. Ele vai até o final do livro. Agora as escolas ruins, que eu já estudei, vendo que nós estudamos, Exato. não chega nem no final do livro e você sai com ojeriza, odiando verdade. Então é mais ou menos por aí, entendeu? A pessoa que estava ensinando na época não tinha o conhecimento profundo, a ferramenta profunda para poder passar para a gente. Mas aí o cinema, como ferramenta na educação escolar, ele vem para isso, entendeu? E pode ser aplicado em qualquer idade. A gente vai falar sobre a lei, que está por lei agora, para exibir filmes nacionais em sala de aula. Ensinar o professor a fazer equipe de filmagem. Para fazer um clássico, um best-seller, não. Ele vai fazer uma equipe de filmagem para despertar o aluno no sentido no sentido empresarial, trabalhar em grupo, liderança, coordenação, entendeu? Tá passando outros conhecimentos dentro daquela área. E é exatamente o que um filme exige para a sua produção, né? Alexandre, vamos falar da programação do dia 7, que é o primeiro dia do seminário, né? O horário da programação. Então, no dia 7, lá no CIAMP, o CIAMP fica ao lado da Delegacia da Mulher. Então, no dia 7, a partir das 19 horas, vai ter abertura, vai ter... os assuntos, eles estão aqui citados. Exato. São citados por cima, né? Certo. Acesso aos filmes em sala de aula, falar um pouco sobre o acesso aos filmes,
que tipo de filme passar, grau de escolaridade, por que passar é lei, entendeu? Direitos autorais, falar se o professor deve conhecer a linguagem cinematográfica com profundidade, vamos falar se ele deve ou não. Vamos passar um pouquinho de linguagem cinematográfica, o básico, só para ele ter uma noçãozinha, para ele conhecer que existe, é a ferramenta para ele poder interpretar melhor filmes, entendeu? Repertório sobre cinematográfico, como a escola e o professor podem contribuir, fazer um repertório de filme. Vamos fazer um repertório de filme para os alunos nossos de 5 a 6 anos, para os alunos nossos do segundo grau. Então são repertórios diferentes, de acordo com o objetivo. Produção de filme na escola, se quiser produzir um filme na escola, formar uma equipe cinematográfica, as funçãozinhas, entendeu? De cada um. Como eu falei, não para o cara fazer um clássico, mas para despertar outros tipos de ferramentas para o aluno, entendeu? De interesse para o aluno. Depois vai ter o coffee break. E depois depois do coffee break, que deve ser uns 20 minutos, nós vamos continuar vendo o cinema como pedagogia na formação do cidadão, diálogo entre cinema e educação, desenvolver habilidades críticas de imagem, aí que o professor vai ler imagens, conhecer algumas ferramentas para ele poder analisar aquela semiótica, alguma coisa, entendeu? E o cinema como veículo de disseminação ideológica. É o encerramento do primeiro dia. No segundo dia vamos analisar um filme e depois vamos entregar o certificado para o pessoal. Um coffee break e certificado. E o evento é gratuito, todo gratuito. Olha que coisa sensacional, né? Olha, o Mazola, fica analisando o seguinte, né? Então nós vamos ter um evento totalmente gratuito, né? Onde as pessoas vão entender, conhecer profissão, importantíssimo isso. Né? Não, é muito importante, até ele falando dessa questão, citando o filme lá dessa cena do Hitler lá e tal, da bandeira da menina, né, escondendo, e realmente isso, fazer com que as pessoas, que às vezes falta um pouco isso até do senso crítico e tal, que às vezes até num filme, nem sempre a ideia daquela cena tá no principal da cena, ou às vezes numa comédia tal, a graça tá lá no fundo, né, como você falou, às vezes uma ironia de alguma forma, e as pessoas não sabem interpretar. Então é bacana que tanto, e outra questão também, né, Renan, que eu acho bem interessante de se levantar, eu lembro que até eu levantei eu falei dessa mesma questão quando o Aldo esteve aqui conosco, aqui, né, falando da questão do teatro, do cinema também, né, que falta realmente, acho que o público, né, o escolar, da idade escolar, parece que está se afastando um pouco da sala de cinema, né, da infância, até que, apesar da nossa infância, apesar de ser aqueles filmes bobinhos de trapalhões e por aí vai, mas você parece que via mais a criança no cinema. Antigamente a gente via mais criança no cinema. E essa ferramenta com esse seminário, que o nosso amigo citou aqui, de alguma maneira ajuda a atrair as crianças mais para o cinema. É isso que eu ia dizer, né? O seminário está despertando, né? Uma coisa, Alexandre, deixa eu dar um parêntese aqui, né? Uma coisa, aí agora eu estou expressando uma opinião pessoal. Uma coisa é você falar nacionalmente sobre um assunto. Cinema para crianças, etc, etc, etc. Aí você está falando para Rio, São Paulo, né? Aí lá tem-se opções de cinema, teatro, etc, etc. Outra coisa é você colocar um seminário desse à disposição das crianças montesclarenses e norte-mineiras, né? Por quê? Porque quer a gente aceite ou não, nós não vivenciamos talvez uma realidade dos grandes centros. Você está trazendo a oportunidade da gente, como criança, né? Quando eu falo a gente, eu digo nossos filhos e assim por diante, vivenciarem essa realidade. E outra questão também que eu acho interessante, né, Renan, que esse seminário vai servir para que os professores realmente se usem do cinema, de filmes e tal, como uma ferramenta, que parem de usar só nos colégios hoje, não sei mais como é que funciona, mas nós temos as salas de audiovisual, né, que a gente ia só para não ver aquela coisa mesmo didática, científica, daqueles documentários chatos lá de ciências, que realmente se use mais do filme, né, do cinema, de uma questão mais prática, que pare só daquela coisa didática, daquela coisa escolar. É mais ou menos isso que você está dizendo. Exato, né? Ele aqui, o nosso amigo, falou uma coisa bem interessante sobre, às vezes, a mensagem, né, do filme está lá no fundo. Existe uma frase no cinema bem legal. Foi citado por um cineasta, não sei se foi... Antonioni, não sei. A frase é o seguinte: o filme que se vê, e é verídica, o filme que se vê
pode ser o filme que não se ouve. Exato. Eu posso passar um filme e posso passar outra mensagem que eu quero passar de fundo mais importante. Vamos reportar até a Rita, essas coisas assim, às vezes uma coisa, entendeu? De fundo, com a narração, com outra que vai induzir, pessoas vão entender, entendeu? O cara vai estar vendo uma coisa, mas o filme está dizendo outra. É verdade. Entendeu? Então a pessoa tem que ter esse nuance de poder. Não precisa ser um conhecedor profundo, não, mas ter alguma noção. Uma né? noção, exatamente. 7 e 8 vão dar que dia da semana? Quarta e quinta. Quarta e quinta-feira, né? Então, na quarta e quinta-feira haverá o seminário. Bom, como... Pode falar. Posso falar das inscrições? Essa aí? Não, mas é isso mesmo. Pode falar. Como é um evento gratuito, aí o pessoal tem que correr para fazer as inscrições, Tem né? que correr para fazer. A gente tem uma sala só para 40 pessoas e a gente colocou a inscrição aqui a partir das 9 horas do dia 7 de novembro. Certo. No certo. dia, né? Do mesmo dia. Só a pessoa chegar lá na coordenação lá do CIAMP, preencher uma ficha para a gente poder confeccionar o certificado. Claro. Bom, esse seminário, ele tem um público-alvo, né? Qual seria exatamente o público-alvo desse seminário, Então, o senhor? público-alvo são para os docentes. Ok. Né? Mas a gente abrindo um pouco mais, pode ser para os cinéfilos, para os apaixonados, para quem gosta de cinema, que quer saber um pouco mais, para quem gosta de roteiro de cinema e para o público em geral. Mas o público-alvo ideal, que surtiria efeito, né, para disseminar mais conhecimento e pegar nossos jovens na sala de aula, seriam os professores, né? Então, atenção você, professor, que está nos assistindo nesse momento, seja aqui ao vivo, seja pela reprise, seja pelas redes sociais, não perca a oportunidade de fazer o primeiro seminário de Cinema e Educação Escolar. Faça a sua inscrição, vou pedir ao Alexandre agora para falar de outras informações como podem ser obtidas. Faça a sua inscrição, participe desse contexto. É um contexto diferenciado para a nossa sociedade montesclarense, norte-mineira. É algo realmente que vem enriquecer o seu trabalho como professor. Vai, exato, mas isso Então, é mais não uma deixe de ferramenta fazer. que ele Exatamente. pode utilizar na sala de aula, né, e tal, para aprender o aluno, né, porque, como eu digo, para não ser só aquela coisa chata de você ver, como eu digo, pô, às vezes a gente ia ver aqueles documentários, dá sono, porque, pô, vamos lá, pô, ver essas coisas chatas aí que não, né, de química, de biologia, de outra, ou de história, de geografia, não, é uma maneira até hoje, nos tempos que a gente vive hoje, para tempo moderno, para chamar a atenção do aluno. Exatamente. E também, só citando aqui, né? Fica à vontade. O aluno hoje sabe que hoje a internet, né? Então os jovens fuçam tudo e Exato. sabe tudo e a gente não sabe na Estão internet. até na frente dos professores da Isso que eu ia informação, que eles falar. recebem O informação. aluno desse tem essas informações de tudo, a professora joga em sala de aula uma coisa e vai falar uma coisa que não é, ou tá falando até o básico que ela fala, vou passar isso. O aluno começa a questionar, se aprofundar, a pessoa Ela fica completamente mais perdida, lençóis, né? né? É verdade, você tem toda a Vamos buscar razão. o conhecimento. Mais um motivo, então, para os professores não perderem. É um evento gratuito e é um evento de alta importância didática e assim por diante. Então, não podemos perder. Para obter outras informações, Alexandre, como é que se deve fazer? Então, a gente tem aqui o telefone do CIAMP, pode ligar para lá, né? Que é o 3084-7676, 99870-7498 e 9995-5905. Esse aqui é o telefone do CIAMP. Pode acessar no Facebook o Clube do Filme, tá? E esses panfletos estão nas redes sociais, entendeu? Essa é a maneira. E Perfeito. nós estamos distribuindo em algumas escolas. Perfeito. Algumas não vai dar para distribuir em todas, É entendeu? O verdade. panfleto. Perfeito. Ok. Nós vamos para um breve intervalo, porque na volta eu quero falar sobre a pós-graduação em roteiro para cinema. Nosso assunto hoje é cinema e a coisa é importantíssima, você não pode perder. E no finalzinho a gente volta a falar sobre o seminário. Vamos para um breve intervalo. Você está conferindo depois do café o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.